Bom dia, gente. Dando sequência às nossas orientações sobre Covid-19, nós falamos na última palestra. Essa palestra de hoje também é uma sequência daquela primeira, mas com o tema de atenção com as comorbidades da Covid-19. O que são essas comorbidades? As comorbidades são doenças crônicas ou agudas, mas principalmente as crônicas já de uso de tempo atrás, que as pessoas já possuem e fazem um tratamento já de algum tempo. O exemplo de comorbidades, nós temos a hipertensão arterial, o diabetes, a insuficiência renal, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como asma, enfisema, lúpus eritematoso e algumas outras. E por que nós estamos falando sobre comorbidades? E por que nós temos que ter atenção a essas comorbidades, principalmente agora nessa época de Covid-19? Porque nós sabemos que há muitas complicações advindas dessas comorbidades quando as pessoas não tratam direito e elas estão descompensadas. Quando as pessoas têm essas doenças, as complicações, uma vez a pessoa adquirindo a Covid-19, podem ter complicações muito mais graves do que outras pessoas, independentemente da idade. Essas doenças previamente existentes fazem que por si só já terem complicações. Se nós não cuidarmos direitinho dessas comorbidades, dessas doenças que existem nas pessoas, então as complicações são muito mais graves, podendo de fato levar a óbito essas pessoas devido à descompensação do quadro dessas comorbidades ou dessas doenças já pré-existentes no organismo da gente. As complicações mais graves que nós temos dessas doenças, advindas dessas doenças, como hipertensão, diabetes e todas essas outras relatadas por mim, são importantes, que é o AVC isquêmico, né? O derrame hemorrágico ou AVC hemorrágico, o infarto agudo e embolia pulmonar. São algumas dessas que a gente está falando, existem muitas outras, mas que nós temos visto que quando a pessoa tem hipertensão, diabetes ou outras doenças, podem ter mais complicações, e essas complicações são exatamente decorrentes dessas implicações por descompensação. Então, o AVC isquêmico, o hemorrágico, o infarto agudo e algumas outras podem vir a complicar o quadro da Covid-19, levando a óbito. E por isso que esse tema de atenção a comorbidades é muito importante, porque o fato de nós já termos essas doenças como hipertensão, diabetes e cuidávamos direitinho antes da Covid, muitos dos senhores e senhoras não cuidaram mais indo aos ambulatórios. E é muito importante a presença da gente ao médico do ambulatório, da UBS, para continuar o acompanhamento, sem ter medo de ir à UBS, porque as UBSs estão preparadas para receber as pessoas com os distanciamentos, os protocolos de proteção, mas nós não podemos deixar de procurar o atendimento, porque se nós não cuidarmos da hipertensão, do diabetes, do lúpus, do enfisema, da asma grave e dessas doenças crônicas, não só se pegarmos o Covid, nós vamos ter complicações mais graves, mas nós também poderemos ter complicações decorrentes da própria doença, sem ser Covid. O fato de ter uma hipertensão e não se controlar mais, o fato de não ir no médico, não buscar uma receita e ficar sem a medicação, ou um diabetes que não se faz mais controle,
não sabe-se como está. Uma vez ela descompensada, ela por si só pode trazer complicações graves. A pessoa com diabetes muito alto sem saber, uma vez muito alta, vai acabar sendo internada por complicação grave somente pelo diabetes. A mesma coisa a hipertensão, pode ter um infarto, um AVC, e isso por um medo de ir ao acompanhamento ambulatorial por pegar Covid. E nós não temos que ter esse receio. Nós temos que ter o uso da máscara, fazer os protocolos com utilização de álcool em gel, e as UBSs têm todos os cuidados de distanciamento, agendamento, né? Então não há por que não procurar o atendimento médico no ambulatório para acompanhamento dessas doenças, porque senão podemos ter complicações desnecessárias, principalmente aquele que tem essas doenças, na presença de Covid, com certeza as complicações são maiores. Então, é muito importante que os senhores retornem aos seus atendimentos de uma forma periódica para acompanhamento dessas doenças nas suas UBSs, ok? Então, esses são os cuidados muito importantes que eu gostaria que vocês não esquecessem. A descontinuidade das medicações é algo muito grave. A pessoa ficar sem o remédio da pressão, sem o remédio do diabetes, sem o remédio do lúpus, ou da asma, ou da doença pulmonar crônica, vai ter uma complicação grave. Então, além de passar na rotina com o médico, é de suma importância buscar as receitas para buscar o atendimento e o próprio medicamento. Mas eu já tenho a receita, o médico falou que eu posso ficar com essa receita por algum tempo. Sim, mas essas pessoas precisam ser acompanhadas, no máximo a cada 2 meses, porque pode ter alterações. Precisa mudar o remédio de pressão, precisa acertar o remédio do diabetes, e assim por diante. Da mesma forma, a pessoa que tem insuficiência renal não pode deixar de fazer a hemodiálise, que ela tem que fazer lá as sessões dela. Não vou porque eu tenho medo de pegar Covid. Jamais. A pessoa vai ter uma descompensação do quadro renal, levando a um problema metabólico no corpo, de modo que, com a Covid ou não, vai ter problemas. Então, não tem por que fazer a descontinuação do tratamento. Não pode ter uma descontinuação do tratamento e de forma nenhuma. Tem que ir ao UBS para pegar a receita com o médico, fazer a avaliação, e também, quem tem o problema renal, fazer as suas sessões de hemodiálise. Bom, é importante sabermos o seguinte, que, como eu falei da última vez aos senhores, se nós tivermos todos esses cuidados, principalmente agora, que se deslumbra a presença de uma vacina, né? Muitas delas estão sendo finalizadas no último estágio de teste, e esperamos que logo venha. Então agora é aquele momento de mantermos vigilantes, mantermos os protocolos, os distanciamentos, o uso da máscara e o uso de álcool gel, e não descuidar da saúde. Cuidar dessas doenças, dessas comorbidades, para que a gente possa esperar de fato a vacina. E como eu falei a última vez, não há tempestade que permaneça para sempre. Logo, a gente vai deslumbrar uma luz no fim do túnel, com a vinda da vacina. Podem ter certeza disso, que em breve estaremos todos juntos novamente no convívio no nosso parque, nosso querido Parque da Maturidade.
Um grande abraço a todos e até a próxima palestra.